No GP da Austrália 2025, Bortoleto fez uma boa qualificação, mas na corrida com um clima extremamente variável, ele, desde a primeira volta praticamente, reclamou dos freios. Durante toda a corrida fazia várias configurações no seu volante para tentar consertar o problema dos freios, levou uma penalização de 5 segundos por causa da equipe que liberou ele de forma insegura, que durante o safety car deixou ele uma volta atrás do Lando Norris. A FIA, por sua vez, demorou demais para aplicar a regra do Look Dog, o que acabou prejudicando e muito a posição do Bortoleto na corrida, teve que forçar muito o carro para alcançar o pelotão, enquanto o seu freio continuava falhando. Esse sinal em amarelo no painel dele está escrito freio traseiro falhando, e isso acontecia em praticamente todas as curvas, na corrida inteira. Qual foi a fala polêmica dele depois de tudo isso? O que ele disse após a corrida? Bem-vindo ao canal Treta F1, e o conteúdo desse vídeo é diferente de todo o conteúdo de Fórmula 1 que você vai ver por aí. Análise empírica. Nós temos um brasileiro correndo na Fórmula 1 que, segundo estatísticas do ano anterior, está com o pior carro do grid. Creio eu, e vocês vão de concordar comigo, temos que saber exatamente o que aconteceu, volta a volta. A suspensão quebrou, o freio estava falhando, Bortoleto protegeu a equipe, xingou a equipe, qual é a polêmica nisso tudo, e ao final chegaremos em uma conclusão. Então, inscreva-se no canal, compartilhe para os amigos e deixa o like. Deu trabalho montar tudo isso aqui. Vamos começar com a entrevista do Bortoleto, bem depois da corrida, já com a cabeça fria. A partir do que ele falará aqui, eu vou contextualizar ao longo do conteúdo para vocês. Atenção! Corrida muito difícil de prever, aconteceu de tudo. Como é que você viu a sua corrida? Bom, realmente a corrida estava muito complicada. Eu acho que, bom, até o momento que eu bati estava sendo muito boa. Eu tive alguns infortúnios ali, acho que com o pit também, no unsafe release, eu acabei levando um pênalti, que nos colocou atrás também do safety car, que eu perdi muito tempo naquilo, porque eu não consegui recuperar a volta inteira quando ele me liberou, porque eu só tive uma volta para recuperar tudo. E infelizmente ali eu tentando tirar a distância do carro da frente. Eu sabia que o pessoal na minha frente tinha alguns desliques, estava começando a chover mais. Eu quis recuperar o tempo perdido e para tentar até chegar um pouquinho mais perto, forcei um pouquinho demais, peguei a zebra, o carro rodou para dentro e eu acabei tocando na parede. Não danificou muito, mas não dá para continuar a corrida. Destruiu a asa da frente, mas faz parte. Agora atenção para a próxima pergunta e a expressão em que o Bortoleto vai responder ela. Você teve problemas de freio afinal ou não? A gente não sabe ainda direito, vamos ver, analisar tudo, mas a gente ainda não tem certeza de nada. Tá bom, obrigada. Continuando, não tirem suas conclusões ainda. Agora vamos para o que o Bortoleto disse logo após a corrida, a primeira entrevista dele após a corrida. Abre aspas. Infelizmente, a corrida não terminou como esperávamos, o que é uma pena, pois as coisas estavam indo muito bem para mim até aquele momento. Assim que o período do safety car terminou, eu me vi bem no final e tentei me recuperar, mas toquei no meio-fio e acabei no muro. Sabíamos que qualquer coisa poderia acontecer em condições como essas. Demos tudo, mas forçamos um pouco demais. Por outro lado, estou feliz por Nico Hülkenberg e pela equipe por marcar pontos hoje. Ele fez um trabalho incrível e todos mereceram, tanto na pista quanto em nossa sede. No geral, acho que é seguro dizer que meu fim de semana de estreia foi bem. Tirando isso, especialmente considerando meu resultado de qualificação no sábado, foi bom. Foi um fim de semana de aprendizado, conhecendo a equipe e sua dinâmica. Agora, pretendo continuar trabalhando e melhorando enquanto olhamos para a China na próxima semana. Veja que nessa entrevista ele não falou nada dos problemas. Agora uma rápida fala, pessoal, do diretor da equipe, tá? O diretor de programas e operações. Ele elogiou, mesmo com a batida do Bortoleto, ele elogiou e parabenizou os dois pilotos pela performance. Principalmente ao Nico, é claro, que trouxe pontos para Sauber. Lembrando vocês que no campeonato do ano passado, 2024 inteiro, a Sauber fez apenas 4 pontos. E este ano, numa única corrida, a Sauber já fez 6 pontos, com Nico Hülkenberg pontuando. A Sauber começa como a 6ª melhor equipe do grid, melhor até que a Ferrari. Claro que é um resultado extremamente improvável. E ao longo da análise que eu farei aqui para vocês, os dados que eu vou mostrar, toda a contextualização, vocês vão notar uma coisa bem interessante sobre isso. Agora não esquece de deixar o like no vídeo, pois vamos entrar para a parte mais interessante. A pista. Volta a volta. Vamos lá.
A corrida de verdade mesmo começou na volta 8, depois de um longo período de safety car. Hülkenberg era o 12º colocado, Antonelli 13º, Bortoleto 14º colocado e Ocon 15º. Porém o Bortoleto já estava a mais de 2 segundos atrás do Kimi Antonelli. Ou seja, a corrida mal tinha começado e o problema no freio do Bortoleto já existia. Olha só essa mensagem em amarelo no dash, no visor. É o indicativo do problema no freio. E veja que ele já está muito longe do pessoal à frente dele, mais de 2 segundos. Ele começou muito lento. E é aí que ele reclama pela primeira vez do problema do freio. Na mesma volta, a equipe pede para ele fazer algumas configurações no volante. Lembrando que um volante de Fórmula 1, este da Sauber, existem centenas de configurações possíveis. É como se fosse um computador, meu amigo. Dá até para reiniciar o computador e todos os sistemas do carro. E foi isso que a equipe instruiu ele a fazer algumas vezes, para ver se resolveu o problema. E eu vou mostrar para vocês exatamente esse momento daqui a pouco. Então eis que a equipe pede para ele fazer mais configurações no volante e na volta seguinte, volta 9, ele continua reclamando. O freio traseiro está falhando. E durante esse infortúnio, o Bortoleto continua perdendo tempo em relação aos carros à sua frente, porém continua mais rápido que Ocon, Lawson e Behrman. Era evidente que o carro dele estava com problema. A equipe disse pelo rádio que continuaria tentando alguma forma de configuração para tentar resolver esse problema, e que era para ele continuar correndo. Fazer o quê? E foi o que ele fez. A partir de então, Bortoleto entendeu que esse carro com problema no freio é o que tem para hoje. Bola para frente. Então começaram a conversar sobre a estratégia de pneu, se a chuva vai piorar ou vai melhorar, entre outras coisas. Problema no pneu dianteiro. E a equipe sugeriu fazer outras configurações no volante para ver se resolvia isso aí também. A corrida seguiu em fileira até mais ou menos a volta 32, onde veio mais uma bandeira amarela. Mas nesse período, Bortoleto entendeu que ele tinha que lidar com o carro com aqueles problemas. Então ele começou a forçar, para não ficar para trás. E na volta 25, este era o cenário do mapa. As duas Aston Martin sumiram na frente do Hülkenberg, o Antonelli também, e o Bortoleto começou a alcançar o Hülkenberg, ainda com Lawson, Ocon e Behrman atrás dele. Nesse momento, o Bortoleto pergunta qual é a diferença de ritmo e gap, distância para o Hülkenberg. A equipe diz que é pouca, mas aí tem um detalhe. Bortoleto era mais rápido que Hülkenberg no primeiro setor, muito mais rápido, quase 3 décimos. No segundo setor, mais 1 décimo. E só perdia para Hülkenberg no terceiro setor, quase 3 décimos. Mas no modo geral, Bortoleto estava mais rápido que Hülkenberg, mas os problemas em seu carro ainda estavam lá. A cada curva acendia o painel, simbolizando problema nos freios. O que fazia Bortoleto errar de vez em quando, passar um pouco do ponto de frenagem, dar uma escorregadinha, perder ligeiramente o controle do carro. E com isso, Hülkenberg conseguiu abrir 4 segundos de Bortoleto. Nesse momento, a Sauber era a segunda pior equipe do grid, só perdia para a Haas, que estava lá atrás. E é claro, para o Liam Lawson, que também estava atrás deles. O interessante é que antes disso, a equipe perguntou para Bortoleto se ele queria que avisasse Hülkenberg que ele estava mais rápido. Mas ele falou que não precisava. Deixa o Hülkenberg seguir. E eis que chegamos na volta 33, Alonso bate, bandeira amarela. Safety car na pista. Repare que o Norris estava logo atrás do Bortoleto. E é nesse momento que começa a confusão. Hülkenberg, Bortoleto e Norris param no pit stop, juntos, e colocam pneus de corrida, slick. O Liam Lawson também para junto com ele. Mas o problema aqui é que o pit stop do Bortoleto demorou demais, porque o Hulk parou na frente dele. Então o Norris volta na frente do Bortoleto. Com isso, o Bortoleto volta atrás do Norris, ficando uma volta atrás. E isso dá uma tremenda desvantagem para ele. O interessante é que na volta 33, uma volta antes da bandeira amarela e safety car, Hülkenberg estava mais rápido que Bortoleto no primeiro e no terceiro setor, só perdendo para o Bortoleto por pouco menos de 1 décimo no segundo setor. Veja que nesse momento na pista, a Sauber só é mais rápida nos setores que a Aston Martin do Stroll, que a Red Bull do Liam Lawson no segundo e no terceiro setor, e que as duas Haas em todos os setores. A Haas era o pior carro do grid para esta corrida. Eis que o Norris alcança o safety car. Norris era o líder, mas Bortoleto estava atrás dele, preso. Safety car na pista, Norris é o primeiro na fila, Bortoleto o segundo, e o Hülkenberg já está lá atrás. Ele não é retardatário. E isto era apenas a volta 37. Preste atenção, volta 37. O Lucky Dog só aconteceu na volta 40. Lucky Dog é quando o safety car permite que os retardatários passem o safety car para dar a volta completa e se juntar à fila. Isso aconteceu. Porém, na próxima volta 41, o safety car já iria sair. Então Bortoleto tinha pouquíssimo tempo para tentar se juntar à fila. É claro que ele não ia conseguir. Então a equipe mandou ele forçar o carro para alcançar o pelotão quanto antes.
Caso contrário, ele seria totalmente prejudicado com isso. Esse é o momento. Lembrando, pneus de corrida. Push now to catch the train. My brake is failing again. Force para alcançar o pelotão. E Bortoleto volta a falar que o freio dele está falhando. E a mensagem de falha aparece toda hora no visor do volante. Na volta 41, quando o safety car foi liberado, a equipe pede para Bortoleto fazer várias configurações no volante. E ele faz. Aperta um monte de botão, gira outros números e vai apertando várias coisas. Olha isso. Apertou tanto o botão que quando chegou à primeira curva, ele nem reduziu a marcha. Demorou muito para reduzir as marchas. E ainda assim, a falha do freio continuava. A corrida recomeça e esta é a ordem do pelotão. Bortoleto muito atrás de todo mundo, Lawson logo atrás dele. Nesse momento, a maioria dos carros estão com pneus de pista seca. Bortoleto estava a mais de 13 segundos atrás do Hülkenberg, quando a relargada foi dada. Mas ele, ao mesmo tempo que fazia várias configurações no seu volante para tentar consertar um erro do carro, continuava forçando e conseguiu colocar muito ritmo. Na volta 43, 2 voltas depois, ele já reduziu a diferença para 10 segundos sobre Hülkenberg. E Bortoleto, com a pista limpa, estava muito rápido nos setores. 5º mais rápido no primeiro setor e 4º mais rápido no terceiro setor. Ele estava realmente aproveitando que estava com a pista limpa e forçando o carro, como a equipe havia pedido. Ainda na volta 43, impondo um bom ritmo de corrida, a equipe volta a falar para ele fazer várias configurações e resetar o sistema do carro. Driver default Bravo 00 on off. Ele faz isso, mas repreende a equipe, dizendo que o problema não é o sistema, e sim o pedal do freio que está afundando. Yeah, but the problem is not the dashes. My pedal is going super long. Now, Ao mesmo tempo em que tudo isso acontece, Bortoleto também estava preocupado com a distância para o pelotão, tanto que ele pergunta para a equipe, que responde, o que faz Bortoleto forçar ainda mais o carro para alcançá-los o quanto antes. Where's the tech? How far am I? Volta 44, Bortoleto, a menos de 9 segundos de Hülkenberg, quando Liam Lawson, agora com pneus de pista seca, coloca um ritmo surpreendente e passa Bortoleto sem dar chance para ele. Bortoleto até se assusta com a ultrapassagem. Who is behind me? Lawson, point 3, he has DRS. Lawson passou Bortoleto e na mesma volta abriu mais de 2 segundos, foi incrível. Não há nenhum meio de comparar o carro da Sauber com o carro da Red Bull. Só que isso não abalou Bortoleto, que continuou forçando. Só que na mesma volta 44, foi a volta que as duas McLaren erram. Inclusive Piastri roda e fica parado, caindo para a última colocação. Eles erraram porque a chuva começou a apertar e todo mundo estava com pneus de pista seca. Então, as equipes que estavam lá atrás, vendo que quem estava na frente de pneus secos estavam com dificuldades, ainda mais a McLaren, que é o carro mais equilibrado, nesse momento a Sauber pensou rápido e trouxe Bortoleto para o pit stop. A chuva apertou e estava difícil de segurar o carro. Bortoleto, com problemas no freio, quase bate entrando no pit stop, meu amigo. Olha isso, perde o controle 2 vezes e quase dá no muro. Segurou e salvou bonito, hein? E o problema no freio, apitando ali. A equipe teve que esperar 5 segundos para tocar no carro, pagando a penalização que a equipe recebeu por soltar Bortoleto na frente de Liam Lawson. Por esse motivo, o pit stop dele demorou ainda mais. Basicamente, do 10º colocado para trás, todo mundo parou no pit stop, o que deu vantagem para eles, porque o pelotão da frente estava com pneus slicks e com dificuldades, o que incentivou Bortoleto a forçar ainda mais, porque quem estava de slick lá na frente poderia perder muitas posições e estavam muito lentos. Então Bortoleto agora, de pneus intermediários, estava mais motivado ainda para continuar forçando e diminuir a diferença dele. E olha, ele estava muito rápido. Por exemplo, veja que as Ferraris, em toda a corrida, estavam na frente da Sauber. Por óbvio, mas demoraram demais para colocar pneu intermediário. A Ferrari não parou quando teve chance, continuou a corrida com pneus de pista seca. E nesse momento, Hülkenberg ainda era o 12º colocado. Então Bortoleto estava forçando, pois ele tinha reais chances de pontuar, chegar no top 10, pois, obviamente e tecnicamente, quem continuou com pneu slick teria muita dificuldade, e assim aconteceu, até que Bortoleto bate na última curva do circuito e Liam Lawson bate na primeira curva do circuito. Ambos os pilotos fora da pista. Lembrando, Hülkenberg era o 12º colocado, mas em qual posição ele terminou a corrida? Atrás dele estava o Gasly. A corrida terminou com Hülkenberg em 7º colocado, Leclerc em 8º colocado. Piastri em 9º, Hamilton em 10º e o Gasly na 11ª colocação. Lembremos que Gasly, como eu mostrei no vídeo resumo da corrida, ele cometeu um erro, o que fez ele perder 2 posições na mesma curva. Mas isso confirma que Bortoleto realmente tinha chances de pontuar em sua primeira corrida. E agora eu separei o exato momento, com a telemetria em tempo real, de quando o Bortoleto erra. Ouve só o rádio. A equipe continua pedindo para o Bortoleto fazer configurações no seu carro, o freio continua falhando conforme mostra o visor do painel do carro, e ele segue forçando com pneus intermediários. E foi nesta curva que ele errou.
Agora eu separei algo bem legal para vocês. Após a batida, ainda dentro do carro, logo após a batida, tá? Bortoleto categoricamente reclama do freio de novo. Reparem. Made my brake! Sorry, Okay, I crashed, my brake failed. Okay. Desculpe, eu bati, meu freio falhou. No problem. Are you okay? A equipe fala que não tem problema, tá tudo ok. Sorry for that. A equipe se desculpa com o Bortoleto e termina assim. Detalhe importante, hein? Agora vamos para essa análise sensacional que eu fiz para vocês aqui, tá? Lado a lado. Lado direito, a volta em que ele errou. Lado esquerdo, a última volta válida do Bortoleto. Estão sincronizados. A diferença aqui é de milésimos de segundo, ou no máximo 1 metro de distância. A diferença do sincronismo. Primeiro vejamos sem pausa. Depois vamos pausando para verificar melhor os detalhes. Reparem que a mensagem de erro do freio aparece nas duas vezes, após ele sair da curva. O que obriga ele a apertar mais botões do volante. Aí depois ele faz a curva e erra. Ok, agora reparem outra coisa. Antes da curva do erro, o Bortoleto aperta algo no seu volante. Depois ele faz a curva, lado esquerdo, tá? A mensagem volta a aparecer, ele volta a apertar outra configuração no volante. E aí em seguida vem a curva à esquerda. Ao que deu a entender aqui, após uma curva feita, ou após ter acionado o freio, aparece a falha em seu visor. E ele é obrigado a fazer alguma configuração, apertar algum botão, para que essa mensagem de falha saia da tela. Nós flagramos, como eu já mostrei aqui, uma conversa dele e da equipe, dizendo para resetar todo o sistema do carro várias vezes. Agora você imagina, o que é pilotar um carro com problema no freio e praticamente a cada curva ter que ficar apertando o botão ou fazendo configurações? Neste volante aqui que é cheio de botões. 1 centímetro errado que você move um botão já deixa o carro bem diferente. Explicado o foco nessa parte, vamos agora para a técnica aplicada do Bortoleto na curva. Ao lado esquerdo, a curva que ele não errou. Na direita, a curva que ele errou. Então vejamos. A linha que ele seguiu para a aproximação da curva é praticamente igual. É fato que ele estava um pouco mais rápido, cerca de 10 a 20 km mais rápido, no momento que ele errou. E o carro está com 400 RPM a mais e cerca de 10 km por hora a mais. E isso no momento em que ele começa a se aproximar da curva. No momento do erro, ele freia menos. Veja, ao lado esquerdo ele ainda está freando, lado direito não está freando. Então, vamos lá. Vamos usar a zebra interna da curva como referência. Na volta do erro, ele se aproxima dela a 180 por hora. Na volta que ele não errou, ele estava a 168 por hora. É uma boa diferença. Agora adiantemos para a saída da zebra. Na volta do erro, ele saiu a 176 por hora. Na volta que ele não errou, ele saiu a 170 por hora. E ao que parece, na volta do erro, ele está esterçando mais seu volante. Já na volta que ele não errou, está esterçando bem menos. Vamos para a saída da curva, quando ele tocou na zebra externa, o que o fez girar o carro. Claro que na volta do erro, lado direito, ele chegou nessa zebra muito mais rápido. Bom, então a lógica é que, se ele entrou mais rápido na curva, contornou mais rápido, claro que ele vai sair mais rápido também. Correto? Negativo, pessoal. Olha este ponto, amigos. Veja uma coisa só. Lado esquerdo, a volta que ele não errou. Por que ele está virando para a esquerda? Nesse momento, o carro dele já estava distracionando de traseira. Ele fez o contra-esterço para segurar o carro. E a velocidade é praticamente a mesma da volta que ele errou. A posição do carro na pista é praticamente a mesma. Na verdade, é exatamente a mesma, não tem nenhuma diferença. Então, bora em câmera super lenta agora. Corrigiu na esquerda, na direita ele tenta corrigir, mas o carro não volta. Ele perde o controle. Mais uma vez. Nesse momento ele já corrigiu a traseirada do carro na volta anterior que ele não errou. Vou soltar aqui, repare agora na imagem à direita. Perde o controle, o carro começa a perder a traseira. Ele freia ou o freio falha e freia sozinho, vai saber o que aconteceu, né? E aí ele perde o controle. Qual é a maior diferença nesse caso? Aqui, quando ele distracionou na volta do erro, ele, por algum motivo, freou, ou foi por causa da falha no freio. E talvez foi isso que ocasionou a perda total do controle traseiro do carro. A posição em cima da zebra é exatamente a mesma. O cara parece uma máquina. A velocidade de saída é exatamente a mesma também. Mas na que ele bateu, ele freou. Ou o freio falhou. Será que foi por isso que ele ficou tão bravo com a falha no freio após a batida? Made my brake! Sorry, Okay, I crashed, my brake failed. Okay. Mas depois da corrida, depois da euforia, após conversar com a equipe, quando questionado se ele teve problemas no freio, a Mari Becker, excelente jornalista, só perguntou para ele se ele teve problemas no freio. Teve problemas de freio, afinal, ou não?
Nem perguntou se ele bateu por causa do freio, só perguntou se ele teve problema de freio. Ele desconversou total e respondeu: a gente não sabe ainda direito, vamos ver, analisar tudo, mas a gente ainda não tem certeza de nada. Bom, eu acho que essa pergunta da Mari Becker foi respondida durante toda a corrida pelo próprio Bortoleto, que reclamou diversas vezes, e também essa mensagem que apareceu durante toda a corrida no painel do Bortoleto já responde bastante coisa. E colocando mais uma vírgula saudável para contribuir para esse debate, Gabriel Bortoleto, entre os novatos, ele é o que tem o maior salário de todos, 2 milhões por ano. O mesmo que o Tsunoda, que corre há anos pelo Racing Bulls / Red Bull. O mesmo que o Kimi Antonelli, sensação da Mercedes. O dobro que o Oliver Bearman, piloto que pontuou pela Ferrari já. O dobro que Liam Lawson, piloto titular da Red Bull. Mais que o dobro do que o Jack Doohan. E mais do que o dobro do que o Isaac Hadjar, piloto da Racing Bulls. Bortoleto, além de piloto, ele é funcionário da equipe Sauber / Audi. E seu empresário é o Alonso. E calma, eu não esqueci da suspensão do carro do Bortoleto traseira direita que quebrou depois que o carro girou. O chefe da equipe disse que a suspensão não estava quebrada durante a corrida, que não foi culpa da suspensão ele ter rodado. A suspensão quebrou porque depois que o carro girou, todo o peso foi para a traseira, a roda estava girando ainda, então muita pressão foi exercida na suspensão que a fez quebrar. Mas, é claro, uma dinâmica como esta praticamente não se vê na Fórmula 1. Já vimos centenas de carros rodarem como o Bortoleto rodou e a suspensão traseira não quebra, o que nos faz trazer para a discussão também quão boa estava essa suspensão. Já estava no limite? E aí? E trazendo mais um tópico bem interessante para a nossa discussão, é uma entrevista no dia seguinte que o Bortoleto concedeu, confessando que ele prefere bater do que ficar em último colocado. E segundo o que ele disse na entrevista antes desta daqui, ele rodou porque ele forçou demais o carro. Portanto, ele diz que não tem orgulho de cometer erros, mas ele não vai ficar ali chorando por isso. E disse que ele prefere bater do que ficar dando voltas como um passageiro e terminar em último. Mas calma, antes de você pensar que ele é ignorante, ele tem uma justificativa. Ele prefere levar o carro ao limite e dar o melhor dele. Esta frase do Bortoleto lembra muito o posicionamento de alguns pilotos que já foram campeões mundiais. Reflita sobre isso e vamos trazer isso ao nosso debate. E assim finaliza esse vídeo e deixo para vocês dissertarem aqui nos comentários e compartilharem para os amigos. Qual a sua conclusão de tudo isso? Comenta aí. Inscreva-se no canal Treta F1, cobertura interativa e exclusiva dos lances da Fórmula 1. É só aqui. Sem enrolação, sem especulação, sem rumor e sem achismo. Um abraço.